Shalom Donai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E neste capítulo de hoje eu trago a história do Miguel III, ele que se tornou o imperador com 2 anos de idade e claro, seu reinado todo foi com a regência da sua mãe Teodora e depois teve outras pessoas. Enfim, tem muita história aí, briga de família e muita coisa que vai acontecer nesse vídeo que serão importantes para a sequência da história do Império Bizantino. Mas antes de eu começar essa história, sempre peço a você que não esqueça de dar um tapote no like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Foram 6 biografias aqui sendo pesquisadas para trazer este vídeo para vocês. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de história antiga, tem a Idade Média com a história do Império Bizantino. Se você caiu por acaso desse vídeo, essa saga bizantina não conta a história de todo o Império Bizantino, todos os imperadores, usurpadores. Então, se você quiser conhecer melhor essa história, recomendo que você vá lá no começo da saga bizantina. Ou, se você preferir, você pode assistir a saga romana, que é uma história que se passa antes dessa aqui, ou os outros vídeos que tem de várias civilizações da antiguidade na videoteca do Zelota. Fique à vontade, aproveita e se inscreve aí e dá um tapote nessa sineta e ative todas as notificações para receber os vídeos sempre que eles saírem. Vocês também podem me seguir no Instagram, @Zelota, para ficarem sabendo das novidades do canal, para participar das enquetes e assistir aos meus vídeos do Curta com Zelota que eu publico no IGTV trazendo conteúdo extra vídeo. Aqui são vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos lá para a história do Miguel III, que reinou de 842 até 867. Como já mencionei no início do vídeo, ele era um bebê, tinha 2 anos de idade, então o início do seu reinado foi com a sua mãe, a Teodora. Bom, Miguel, que se chamava Miguel o Ébrio. Ébrio é um significado para bêbado. Era a forma como os historiadores da dinastia macedônica, que seria, ou Macedônia, que seria a dinastia que viria na sequência, o chamavam dessa forma. Ele nasceu em 840 em um local desconhecido, normalmente não tem mais registro de onde os imperadores nasceram. Ele que era filho do seu antecessor, o imperador Teófilo e da Teodora, como já mencionei aqui, e ele foi coroado co-imperador assim que nasceu, já que o Teófilo não tinha nenhum sucessor, né? O filho dele mais velho, que chamava-se Constantino, faleceu com 3 anos de idade, depois ele teve 5 filhas e o caçula, que foi o Miguel, a que acabou se tornando seu co-imperador. Claro que na história ali, como eu contei no Curta com o Zelota, ele acabou estando num estado de desespero tão grande que ele casou a sua filha caçula Ana, que tinha 2 anos de idade, com um general bizantino, que acabou sendo acusado de usurpação. Enfim, eu conto essa história lá no Curta com o Zelota. Quem me acompanha lá no Instagram já deve ter assistido esse vídeo. Então ele se tornou imperador em 842, com apenas 2 anos de idade, e a sua mãe Teodora que assumiu. Durante a regência da Teodora, ela teve o apoio dos irmãos dela, que estavam ali fazendo parte do exército bizantino. Recordando rapidinho aqui a história da Teodora, ela que veio de uma família de origem armênia, uma família que faliu devido ali aos conflitos contra os árabes abássidas e acabou se mudando para Constantinopla. Então toda a família dela acabou entrando dentro da corte bizantina. Então ela tinha os irmãos dela que eram Petronas e os Bardas, que eram generais e fizeram parte dessa gestão regencial da Teodora. Assim como também tinha um ministro chamado de Sérgio Nicetiata, que era parente também da Teodora. E por último tinha o tutor que ela escolheu para o Miguel III, que era chamado de Teoctisto. Só que ele acabou não sendo tão tutor do menino, né? Ele acabou sendo o verdadeiro comandante do Império Bizantino durante essa regência da Teodora, porque ela só dava ouvidos a ele. E aí foram várias coisas que aconteceram nesse período regencial
Já em 843, o Teócrito ele incentivou a Teodora a restaurar a iconodulia, até porque ela era uma iconódula, né? E aí acabou o segundo ciclo iconoclasta em Constantinopla, no Império Bizantino. E claro que ela teve que mudar o patriarca de Constantinopla, que era o João Gramático, que era muito próximo do Teófilo, e aí ela trocou por um outro bispo, só que era um iconódulo, que chamava-se Metódio I. E aí Teodora, durante esse período regencial, acabou organizando ali as finanças do império e outros atos que ela teve, todos com a influência do Teócritos, foi de continuar aquela perseguição contra os paulicianos. E era uma seita, né, como eu falei, considerada herege, né, nos vídeos anteriores. Então, nesse mesmo ano de 843, essa perseguição ela apertou, a coisa ficou mais intensa. Então, tinha um líder que era um general bizantino chamado Carbéas, que ficava no tema da Anatólia. Ele acabou liderando os paulicianos em uma rebelião, na verdade, porque houve um grande massacre, foram 100.000 paulicianos exterminados, e ele pegou 5.000 seguidores e levou para o lado dos árabes, onde lá ele vai ter o apoio dos árabes, do príncipe árabe Ambros, que inclusive ele acabou fundando um estado independente para os paulicianos, que seria em Tefrik, que é na Turquia atualmente. E aí ele participou de várias campanhas ao lado dos árabes nas batalhas que aconteceram nas fronteiras da Anatólia. E aí o Carbéas, ele era um líder militar, né? Após o falecimento do fundador da seita pauliciana, que chamava-se Sérgio Tíquico, ele acabou não substituindo a figura deste esse profeta, esse líder espiritual. Ele não se importava com isso. Os historiadores bizantinos dizem que o único objetivo dele, a única coisa que importava para o Carbéas era a glória, e sim se tornar um grande líder militar e de um povo. E ele acabou governando até 863, então esse estado se manteve firme, com os bizantinos não interferindo, não conseguindo derrubar a esse período independente aí dos paulicianos. Agora temos essa situação da Teodora, que como regente, ela estava começando a dar indícios que ela se tornaria uma nova Irene de Atenas. Ela não tinha a intenção nenhuma de entregar a coroa, no caso o diadema, né, para o seu filho Miguel III. Então ela cunhou moedas que traziam na face da moeda apenas a imagem dela. E atrás tinha a imagem dela com o Miguel III, que não era comum. E ela meio que negligenciou a educação do filho para que ele não estivesse preparado para reinar. Só que durante esse período, o Miguel ele acabou se aproximando muito de um tio dele, um dos tios, né, que era o Bardas, que eu mencionei lá no início do vídeo. E aí o Miguel acabou coroando o Bardas como César, ou seja, como vice-imperador. E aí o poder do Bardas aumentou, e com isso ele tinha já o poder do exército, ele já tinha ali aquele apoio militar, e foi quando ele deu cabo do Teócritos em 855, com a ajuda do irmão Petronas. E aí na sequência eles derrubaram a Teodora em 856, pondo um fim da regência dela. Eles acusaram ela de estar conspirando contra o filho e que ela queria se perpetuar no cargo, que aparentemente era o que realmente estava acontecendo. E aí o Miguel III, com o fim desse período regencial, ele ordenou o exílio da mãe e das irmãs em 857 para o mosteiro de Gástria. Esse prédio ainda existe, só que hoje é uma mesquita, fica naquela região ali da Turquia.
E aí quem agora iria reinar de fato seria o Bardas, né? Então fazia parte também do plano dele. Bom, tivemos um período de guerras que aconteceram tanto na época da regência da Teodora, como também na época do governo ali do Império Miguel barra Bardas. Nessa época da regência da Teodora, os bizantinos sofreram derrotas para os abássidas na Panfilha, que fica ali no sul da Ásia Menor, entre a Lícia e a Cilícia. Teve uma outra derrota em Creta, uma tentativa de recuperar a ilha, e também na fronteira da Síria. Então foram várias derrotas. Só teve uma vitória contra os árabes em 853, uma vitória naval ali em Creta. Bom, Petronas também conseguiu uma vitória contra aqueles rebeldes paulicianos em 856, não contra o Estado que se manteve de pé, mas ele conseguiu afastar uma parte daqueles paulicianos, os levando ali, afastando eles dos seus correligionários, levando para a Trácia, povoando aquela fronteira, que era a fronteira com o reino búlgaro. Durante o reinado do Miguel, já como o imperador ao lado do Bardas, ele conseguiu uma vitória contra os eslavos, os subjugando e mandando eles também para o Peloponeso, onde já estavam os sérvios. Na verdade, os sérvios são de origem eslava, assim como vários outros povos têm essa origem eslava. E aí o Miguel e o Bardas, eles conquistaram várias cidades numa campanha contra os búlgaros, que durou entre 855 e 856, pegando ali parte da Trácia. Então tinham entre as cidades as cidades de Filipópolis, que é a cidade de Plodiv, que eu mencionei no vídeo passado, mas claro que com o tempo ela retorna para a Bulgária, até porque faz parte da Bulgária atualmente, e também de Developtos, que fica na região de Burgas, atualmente na Bulgária, assim como uma outra região chamada de Zagora. Essas derrotas dos búlgaros foram derrotas justificadas pelo momento que eles estavam passando. Eles estavam em guerra contra os francos do rei Luís o Germânico, que era neto do Carlos Magno, e também contra os croatas. E aí Miguel III ele participou ativamente de algumas campanhas, como foi na guerra contra os abássidas entre 856 e 863, e principalmente na batalha em 857 contra o príncipe Ambros, aquele mesmo que eu mencionei anteriormente, que deu ali apoio para os paulicianos. Isso foi lá na cidade de Militene, que hoje se chama Malátia. Então era um príncipe abássida, porém a Malátia era meio que fosse ali um estado independente dentro daquele reinado ali do Império Abássida. E aí em 859, Miguel também ele fez um cerco na cidade de Samosata, que durou até o ano de 860, mas ele acabou tendo que sair desse cerco por conta de um ataque que estava acontecendo em Constantinopla, sendo liderado pelos Rus de Kiev, né? O Rus de Kiev, que era uma federação eslava, né, que deu origem ali aos russos e os ucranianos. Eu falei todos de origem eslava. E aí, em 863, Petronas conseguiu finalmente derrotar o príncipe Ambros na batalha de Lalacão. Agora temos as reformas que o Bardas fez como vice-imperador, né? Mas que ele governava de fato. Né? Então ele começou a atuar com as suas influências junto com o novo patriarca de Constantinopla, que chamava-se Fócio. E durante esse período foram feitas várias obras, como a reconstrução de cidades que estavam em ruínas, a reabertura dos mosteiros que haviam sido fechados pelos imperadores iconoclastas, e também a reestruturação da Universidade de Constantinopla,
tendo agora como reitor o Leão o Matemático. O Fóssil, ele na verdade era meio que um leigo ali naquele assunto eclesiástico. Ele foi colocado ali por indicação do Bardas. Eles dispensaram o seu antecessor, que chamava-se Inácio, em 858. Dizem que esse Inácio era problemático. E aí o Inácio, ele não aceitou a sua demissão, ser deposto do cargo, e foi fazer uma queixa ao Papa, que era o Nicolau I, o Papa Nicolau o Grande, que acabou se intrometendo nessa história. Eu sei que teve uma grande discussão de um lado para o outro, inclusive o Papa Nicolau foi excomungado pelos bizantinos e houve esse rompimento com a Igreja Católica de Roma. E aí tivemos as missões eclesiásticas que foram feitas ali com o objetivo de expandir o cristianismo ao redor do Império Bizantino. Bom, então a primeira missão foi dada a dois missionários que eram irmãos, o Cirilo e o Metódio. Ambos acabaram se tornando santos também na Igreja Ortodoxa. E aí eles foram enviados para os Casares com o objetivo de evitar a expansão do judaísmo naquela região. Mas aí essa missão acabou fracassando. Mas a missão seguinte teve sucesso e acabou sendo muito importante. Eles foram enviados para a Grande Morávia. E aí eles traduziram a Bíblia para o alfabeto eslavo, que era o gaglótico, o que permitiria esses eslavos a terem acesso à Bíblia na língua deles e não em uma língua estrangeira, o que facilitaria mais essa conversão aí dos eslavos ao cristianismo. E aí uma outra estratégia do Miguel foi de fazer a conversão dos búlgaros, começando, claro, com os reis dos búlgaros, Boris I da Bulgária. Só que você deve estar achando estranho, mas não estavam em guerra com os búlgaros? Bom, aconteceu que foi feito um acordo de paz entre os búlgaros e os bizantinos em 866. Nesse acordo de paz fazia parte, seria a devolução do território da Zagora, que havia sido tomada pelos bizantinos, e também essa conversão ao cristianismo. Só que ele se antecipou aos francos, preocupado, já que, como eu já mencionei agora há pouco, houve esse rompimento com o Papa Nicolau I, e evitando que os francos fizessem essa conversão dos búlgaros ao cristianismo, ele se antecipou e fez o batizado do rei Boris I da Bulgária. E com isso, essa conversão foi considerada aí um dos maiores feitos políticos e culturais da história do Império Bizantino. Bom, Miguel, ele era casado, na época ainda que ele era muito novo, a mãe dele, Teodora, fez aquele esquema que agora tem se tornado uma tradição no Império Bizantino desde a Irene de Atenas, que era o famoso baile de noivas. Então foi escolhida uma noiva para ele que se chamava Eudóxia Decapolitissa, nomezinho complicado. Então esse casamento foi arranjado pela Teodora, que gostou da moça, ela era iconódula e tal, então seria a mulher perfeita para o filho. Só que o Miguel, ele não gostou dessa moça, da Eudóxia. Eu não vou repetir o nome dela de novo, que é complicado. E aí ele não gostou dela e acabou se interessando por uma outra, que talvez estivesse ali também naquele baile, que era a Eudóxia também, só que chamava-se Eudóxia Ingerina. E durante todo o período que ele foi casado com a Eudóxia, eu vou ter que falar o nome dela, Decapolitissa, ele não teve filhos com ela. Ele ignorou completamente a sua esposa oficial e ficou vivendo uma vida com essa amante, a Eudóxia Ingerina. Só que aí, para ele não ter que casar com ela, que na verdade essa Eudóxia Ingerina foi barrada pela Teodora por conta dela ser iconoclasta,
ela acabou vivendo essa vida ali de amante com o Miguel III. E aí, como Miguel não poderia casar com ela, seria um grande escândalo, ele já era casado, ia separar para casar com outra mulher, e uma mulher que era iconoclasta. Enfim, ele fez um esquema. O esquema dele foi o seguinte: ele tinha um camareiro que era o camareiro favorito dele, chamado de Basílio. E aí ele fez o seguinte, um casamento de fachada. A Ingerina casaria com o Basílio. E aí, para o Basílio não ficar na saudade, o Miguel mandou buscar a irmã dele, Tecla, que estava lá no exílio, para ficar lá com o Basílio. E aí aconteceu que o Basílio, com essa questão desse casamento e toda essa história, ele começou a ganhar mais poder, se tornou patrício, e aí foi ganhando mais moral dentro da corte e começou a influenciar o Miguel. Só que ele tinha planos bastante ambiciosos, mas para que ele conseguisse pôr em prática os seus planos, ele precisava se livrar de um obstáculo. E esse obstáculo se chamava Bardas, que era o tio do Miguel, o qual ele o confiou durante a sua vida toda. E aí, em abril de 866, o Basílio convenceu o Miguel que o tio dele, Bardas, estava conspirando contra ele para tomá-lo o trono, já que o Bardas era o seu César, né, o seu vice-imperador, e pediu autorização do Miguel para dar um fim ao Bardas. E aí o Miguel autorizou esse ato, e aí aconteceu que o Bardas foi enviado para o mundo além-vida. E aí o Basílio não tinha mais ninguém no seu caminho. O caminho estava livre para ele, que acabou sendo coroado como co-imperador. Ele nem foi coroado como vice, mas como co-imperador no dia 26 de maio de 866, sendo adotado por Miguel, que era muito mais novo do que ele, né? Isso é que é o curioso. Para entender toda essa situação de por que ele coroou Basílio como co-imperador, foi o seguinte: Basílio era casado com a Ingerina, que era amante dele, de Miguel. E Miguel tinha um filho com a Ingerina, que chamava-se Leão. E aí, para legitimar o Leão como seu sucessor, ele teve que colocar o Basílio como seu co-imperador, né? Uma vez que era casado com a Ingerina, então dessa forma o Leão, que era filho do Miguel, seria seu sucessor. Enfim, vocês entenderam o raciocínio, né? Quando Miguel soube do nascimento do filho do Leão, ele celebrou, mandou fazer uma corrida de carruagens lá pelo hipódromo de Constantinopla, que era uma coisa que ele adorava, era corridas de carruagens. E aí ele, com esse ato de colocar o Basílio como imperador, acabou sendo um tiro no pé, ou um tiro que saiu pela culatra. Em 867 aconteceu que o Miguel começou a se afeiçoar por um outro cortesão agora, que era o Baciliciano. E aí deu a esse novo cortesão o título de patrício. Mas a intenção dele era tornar este rapaz, o Baciliciano, como seu co-imperador. E aí, ciumado com aquela situação toda, o Basílio não viu uma outra alternativa a não ser se livrar do Miguel III. E aí ele orquestrou toda a situação para dar um fim no Miguel III. Enquanto o Miguel dormia, depois de ter tomado umas e outras, diziam, segundo inclusive o apelido dele, como eu falei no início do vídeo, era Miguel Bêbado, porque pelo menos os historiadores macedônios diziam que ele bebia demais. Enfim, ele estava lá cheio do quequel na cabeça, estava para lá de Bagdá e foi dormir. E aí o Basílio havia entrado no quarto do Miguel III junto com alguns parentes dele, mais outras pessoas, trocaram as fechaduras do quarto, certificaram-se que não tinha nenhum guarda do lado de fora, e lá um homem chamado João da Caldeia foi o carrasco. E ele foi bastante
cruel, né? Teve muitos requintes de crueldade durante o serviço. Ele cortou as mãos do Miguel antes de executá-lo. Aí depois ele cravou a sua espada no coração do Miguel e acabou falecendo ali com 27 anos de idade. O Baciliciano, o rapaz ali escolhido, o cortesão, também foi para o mundo além-vida, talvez até antes do próprio Miguel, naquela mesma noite. E aí o Basílio, como o único imperador, agora foi coroado, né? O imperador bizantino, dando início a uma nova dinastia que era agora a dinastia Macedônia. Basílio ficou conhecido como Basílio o Macedônio. Os restos mortais do Miguel foram enterrados no mosteiro de Filípicos em Crisópolis. Durante o reinado do Leão VI, que acabou vindo a ser o sucessor do Basílio em 886, ele mandou que os restos mortais do Miguel fossem desenterrados e fossem depositados na Igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla, o que dá aí realmente a entender que o Leão pode realmente ter sido filho do Miguel III. E também o Miguel III teve um outro filho com a Egirene, né, que se chamava Estevão I, que se tornou patriarca de Constantinopla no mesmo ano que o seu irmão Leão VI se tornou o imperador de Constantinopla. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido essa história. História bem interessante, cheia de intrigas e muitas outras coisas. E claro, o Miguel III, apesar de ser mal visto aí por os historiadores macedônios, ou ser vítima aí desse assassinato de reputação, ele acabou tendo aí até feitos importantes e claro, com todo o suporte lá do Bardas. Bom, estarei retornando na quarta-feira com o nosso especial de 1550 inscritos. E, claro, a votação ainda está em andamento aí na página aqui do canal, na aba comunidade. Você pode votar até a tarde da segunda-feira. E também na segunda-feira teremos aí o Curta com o Zelota, onde eu vou falar sobre o legado do Miguel III. E, claro, se você for assinante do Acampamento Zelota, você pode assistir agora mesmo, saindo desse vídeo, você pode ir para lá e assistir a este vídeo do Curta com o Zelota. Bom, nos veremos agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.